O curso Gestão Pública da Cultura é uma qualificação desenvolvida pela Ação Cultural em parceria com a CECEL, Secretaria de Estado da Cultura, Esporte e Lazer, com apoio da Assembleia Legislativa. O curso visa qualificar gestores e servidores que atuam em órgãos públicos de cultura no estado de Mato Grosso, estendendo-se a conselheiros de políticas culturais, parlamentares e assessores. O curso possui 240 horas de duração, sendo divididas em 2 módulos através das seguintes disciplinas: a História das Políticas Públicas Culturais do Brasil, a Democratização do Acesso à Cultura no Brasil, a Execução Municipal da Lei Aldir Blanc, Gestão Pública e Dimensões da Cultura, Implementação do Sistema Municipal de Cultura e Elaboração de Planos Municipais, Gestão, Planejamento e Comunicação na Cultura, Captação de Recursos, Elaboração de Projetos e Editais de Prêmios, a Cultura e a Relação Intersetorial, Linguagens Artísticas, Gestão de Eventos e Relações Institucionais. Além das disciplinas, o curso promoverá ainda seminários com as seguintes temáticas: operacionalização do Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse SIGCOM, emendas parlamentares do destaque à prestação de contas, gestão de patrimônio cultural material e imaterial, o alinhamento da cultura com a Agenda 2030 da ONU, a cultura como ferramenta de combate ao trabalho infantil, a cultura como promotora da igualdade racial e de gênero, a cultura e a pauta LGBTQIA+, cultura popular e folclórica mato-grossense, cultura e as pautas da juventude, livro, leitura, literatura e bibliotecas e a valorização dos autores mato-grossenses, economia criativa e fomento às artes. Além do conteúdo, o curso oferecerá consultoria técnica personalizada a todos os municípios para a elaboração, avaliação e revisão de planos municipais de cultura. Sejam bem-vindos ao curso Gestão Pública da Cultura, uma realização da Ação Cultural em parceria com a CECEL e com apoio da Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Olá, muito boa noite. Sejam todos bem-vindos à aula magna do curso Gestão Pública da Cultura. Meu nome é Eduardo Espíndola, eu sou diretor executivo da Ação Cultural e hoje, um dia muito especial, a gente tem alguns convidados e nós vamos iniciar a nossa transmissão dessa aula, primeiramente agradecendo à Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer de Mato Grosso, a CECEL, agradecendo também à Assembleia Legislativa pela parceria, e também dizer para que quem não é inscrito, que se inscreva no canal Curso Gestão Pública da Cultura, que se inscreva também no canal da Ação Cultural, para que vocês possam estar recebendo informações, não só do curso, mas também de outras ações que todos nós estaremos realizando essa noite, durante o ano de 2021. Nessa noite, eu quero deixar claro aqui que nós teremos uma palestra, Democratização do Acesso à Cultura no Brasil, com a participação do ex-ministro da Cultura, Juca Ferreira. Como eu disse, o curso de capacitação é uma qualificação desenvolvida pela Ação Cultural em parceria com as instituições que eu já mencionei. O curso hoje, ele tem 453 alunos oriundos de 130 municípios mato-grossenses. O nosso público, nós abrimos as inscrições para um público que se estende desde a conselheiros de políticas culturais, parlamentares, assessores, todo mundo que está envolvido aí, diretamente com a gestão pública. Esse curso tem 18 meses de duração e uma carga horária de 240 horas. Tá? Hoje aqui nós estamos, para essa aula magna, nós temos a presença representando o secretário de Estado de Cultura, o Jean Moura, que é secretário adjunto. Boa noite, Jean, como vai? Boa noite, Eduardo. Que grande noite, Estou bastante feliz aqui da gente iniciar essa jornada que começa hoje e segue por 18 meses. É uma
uma grande aventura aí na gestão cultural, nos desafios que nos impõem como gestores e gestoras da cultura, e amigos e participantes e conselheiros, enfim, todos que estão envolvidos direto e indiretamente nessa grande rede produtiva da cultura. Queria aproveitar, não sei se já é o momento de eu falar, mas se você quiser também, se for só uma saudação também, boa noite para todos, senão já começo dizendo muito obrigado a todos e a todas e a todos que estão aqui participando conosco. Agradecer também ao governador Mauro Mendes, que é o nosso governador e tem uma grande sensibilidade e tem ampliado nossa abertura, nossas portas para poder entregar para a sociedade experiências culturais e uma gestão de qualidade, uma gestão que pensa o diálogo, que pensa a participação social, que pensa a interação e também a transparência dos seus trabalhos, né? Então, o governador e o nosso secretário, Beto 2A1, juntos, né, a gente tem feito aqui um trabalho que parte de dois princípios que para a gente é muito caro, né? O primeiro é a diversidade e como é que a gente consegue ampliar o acesso das pessoas de vários tipos de personalidades, de existências dentro das nossas políticas, seja porque a gente entende que é um direito de todos, mas também porque é importante a gente entregar para a sociedade uma grande ampliação aí dessas experiências, essas experiências que tragam a diversidade como tônus, né? Também pensar também a questão da ampliação do acesso e da democratização, então isso tem sido a nossa tônica aqui, e a partir disso que eu penso o quanto é importante esse diálogo e fortalecimento da relação com os gestores municipais. Digo várias vezes e vou repetir novamente, quanto for necessário, eu acho que uma política de Estado, ela só vai ser de fato fortalecida se fortalecidas as políticas municipais estiverem. Então, é importante que o Estado não esteja sozinho nesse desenvolvimento da cultura do Estado. A gente só vai conseguir, de fato, entregar e fortalecer nosso sistema estadual de cultura, e aí o Juca vai falar bastante sobre isso, né? Um dos grandes mentores desse grande Plano Nacional de Desenvolvimento da Cultura, que é o Sistema Nacional de Cultura, e tudo que vem em cima disso, como o Programa Lei da Cultura Viva, enfim, tantos outros projetos que nasceram na gestão dele e do Gilberto Gil, né, todos dentro do governo Lula e do governo Dilma. Então, eu acho que a gente teve bastante avanço. Esse ano também é um ano que nos empolga bastante, porque a gente também tem a grande missão de realizar a Conferência Estadual de Cultura, seguindo aí o planejamento e os ideais do sistema, claro, tentando encontrar a melhor forma de realizar a conferência diante de tudo que a gente tem vivido da pandemia e dos efeitos que ela traz para a gente, né? Mas a gente tem bastante esperança que a gente avance nas vacinas, que a gente consiga, de fato, aí ter uma conferência, mesmo que seja híbrida, mesmo que seja online, mas que a gente não deixe de fazer esse momento que é tão importante para as construções das políticas de cultura, que é o diálogo com a sociedade, né? E eu acho que o curso ele vem numa boa hora, né? Eu acho que essa parceria fundamental com a ação cultural e com capitaneada aí pelo Adriano, pelo Eduardo, pela Silvia e tantos convidados que estarão com a gente nesses 18 meses, nessas 240 horas de estudo, de conhecimento. Eu acho que a gente só consegue fazer isso, o Estado não conseguiria fazer isso sozinho. Eu acredito, né, no poder das OSCs, no poder das gestões compartilhadas, né? Então, de fato, a gente só vai conseguir chegar nesses 130 municípios que estão inscritos, né, nos mais de 450, né, que você disse, de pessoas que vão participar do curso, porque a gente pode contar com uma parceria tão fundamental como a ação cultural e a sensibilidade do deputado Gilmar, que fez a indicação da proposta, enfim. Então, isso, de alguma forma, me deixa muito contente e deixa todo mundo aqui da CCL muito esperançoso que esse ano e os próximos anos seja um divisor de águas na cultura do nosso estado. Então, a gente conta muito com cada gestor e cada gestora de cultura nos 4 cantos desse estado, conectados com a gente e saibam que vocês poderão sempre contar com a CCL e enquanto a gente estiver aqui, essa vai ser a tônica da nossa gestão. Uma gestão pautada no diálogo, na participação, na diversidade e no entendimento e na certeza que a cultura é um direito e um direito de todos, sem exceção. Boa noite, gente. Bom curso para todo mundo. Obrigado, Jean. Manda o nosso abraço aí para o Beto 2A1 também, o secretário. Bom, seguindo o nosso roteiro aqui, eu quero apresentar para vocês o consultor cultural e coordenador pedagógico do curso, Adriano Souza, e também a produtora cultural e coordenadora técnica de cultura, Silvia Machado.
e não mais, né? Desculpa, nosso convidado também, né? Mais importante dessa noite, o ex-ministro Juca Ferreira. Boa noite, Adriano. Boa noite, Silvia. Boa noite, Eduardo. Então, o link do Juca vai aparecer aqui daqui a pouco. Ele estava aqui online com a gente. Mas boa noite, já apareceu aqui, está aqui. Perfeito. Hoje a gente está aqui nessa noite e eu vou dar início à apresentação da biografia do nosso convidado e eu já aproveito já o convido para a gente iniciar. Ok. É com você. Oi, gente, boa noite a todos e todas e todos que estão aqui. Nós vamos dar início à nossa aula magna do curso Gestão Pública da Cultura, e hoje a gente está com um convidado muito especial que vai agregar muita experiência e muito valor à nossa noite. Então, eu já vou iniciar falando um pouco sobre a biografia do nosso convidado especial de hoje, que vai tratar sobre a democratização do acesso à cultura no Brasil. Juca Ferreira, ele é sociólogo, com trajetória profissional dedicada à vida política e às ações culturais e ambientais. Juca estudou línguas latinas na Universidade de Estocolmo, na Suécia, e se formou em Ciências Sociais na Universidade Paris I, Sorbonne, na França. Foi por 2 vezes vereador em Salvador, secretário do Meio Ambiente do município de Salvador, vice-presidente da Fundação Onda Azul e representante da sociedade civil na elaboração da Agenda 21 Nacional. Por mais de 5 anos, Juca foi secretário executivo durante a gestão do então ministro Gilberto Gil, no Ministério da Cultura, e em 2008 foi convidado para assumir o cargo de ministro da Cultura, ficando até o final de 2010. Entre 2013 e 2014, Juca foi secretário municipal de Cultura da cidade de São Paulo, na gestão de Fernando Haddad. E em janeiro de 2015 foi reconduzido ao cargo de ministro da Cultura, permanecendo até 2016, até maio de 2016. Juca também atuou como secretário de Cultura do município de Belo Horizonte, na gestão de Alexandre Calil, no período de agosto de 2017 a dezembro de 2019. Então, é com esse currículo que vai agregar muito à nossa noite. Eu convido o nosso ex-ministro Juca Ferreira para estar aqui e dar boa noite para todos que estão aqui, ansiosos por essa noite. Oi, Juca, boa noite. O seu áudio não tá saindo, pelo menos para mim é que não está saindo. Vamos ver, tenta silenciar e colocar de novo. Isso. Não. Deixa eu... Vamos ver. Isso, ainda não está saindo. Enquanto o ex-ministro ajeita ali o áudio, ele saiu e entrou de novo. Estava funcionando até agora há pouco. Então, essa noite a gente vai fazer num formato de palestra e entrevista, onde a gente vai fazer algumas perguntas ao ministro referente ao tema. Vamos ver. Oi, Juca, boa noite. Ainda não chegou o... Isso, libera o seu microfone. Isso, vamos tentar. Não, ainda não... Juca, tenta o volume do seu celular. Tenta aumentar um pouquinho o volume do celular. Porque a gente estava conversando aqui, funcionou? Antes de iniciar? Tá, tudo bem.
Tá tudo bem. Eu vou aguardar. Gente, enquanto o Juca está ajeitando ali o microfone dele, acho que a gente vai ouvir quando voltar. Ele saiu, saiu e vai entrar de novo. Então, essa noite, ela vai ser marcada por uma palestra, num formato palestra-entrevista, onde a gente vai tratar sobre o tema democratização do acesso à cultura, em diferentes esferas, tanto na atuação do Ministério, inclusive na gestão pública como um todo, estados, municípios. O Juca voltou, vamos ver se o microfone... Acho que sim, não? Agora voltou. Agora sim. Eu não sei o que houve, mas enquanto o secretário adjunto falava, desapareceu a voz dele. Então, mas tudo bem, estamos juntos. Boa noite, Silvia, boa noite, secretário. Queria saudar vocês, parabenizá-los pela organização do curso. Essa melhoria do padrão de qualidade dos gestores é importantíssimo. E adorei essa ideia de abrir para os legisladores, os vereadores, abrir para os seus assessores, para os conselheiros de cultura. Muitas vezes os conselhos não funcionam porque os conselheiros não sabem exatamente como funciona a coisa pública. Então, parabéns a vocês. Acho que a melhoria do padrão dos gestores e de todo esse núcleo que faz mover as políticas públicas é muito importante. Isso é verdade, isso é verdade. E o nosso curso ele tem uma duração de 18 meses, então a gente vai acompanhar todos nessa jornada por bastante tempo e tem bastante conteúdo ainda. Essa aula, Juca, simboliza a nossa aula inaugural, né, nossa aula magna, e você está estrelando, né, essa nossa aula, e hoje a gente vai tratar sobre democratização do acesso à cultura. Aí, Juca, vamos começar. Eu queria falar com você, queria que a gente já começasse um pouco abordando sobre a relação da gestão pública da cultura, no que se refere à atuação do Ministério da Cultura. Eu gostaria também um pouco assim, a gente começando por 1985, que foi o ano de criação do Ministério da Cultura, até o final da sua gestão. Então, durante esse período, Juca, o Ministério passou por diversas mudanças, né? Tanto no olhar das dimensões da cultura, no que se refere ao Brasil como um todo, quanto também no seu olhar da implementação de políticas públicas. Eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre o verdadeiro papel do Ministério da Cultura. Bem, eu vou um pouquinho atrás, mas volto rápido. O Brasil tem uma tradição de políticas públicas de cultura. Em alguns momentos, o Estado autoritário, tentando ou paternalizar ou dirigir a cultura. Em certos momentos, o Estado brasileiro foi desbravador. Por exemplo, na época de Getúlio, tirou da ilegalidade muitas manifestações culturais populares, convidaram Capanema e Rodrigo de Melo Franco para constituir a política de patrimônio. Então, isso é muito importante, porque até hoje a gente vive desses processos de acumulação que começam lá atrás. Depois, na redemocratização, o ex-presidente Sarney criou o Ministério da Cultura, mas até Gilberto Gil, o Ministério da Cultura não fez muita coisa. Não tinha assim, uma posição clara, o Estado não tinha uma posição clara. Qual é o seu papel? Qual é o papel de um Estado democrático junto à sociedade para garantir desenvolvimento cultural? Essa questão era muito tenuamente tratada dentro do Ministério. Foi com Gilberto Gil, que nós, no governo Lula, que nós definimos, em primeiro lugar, qual é o papel do Estado. O Estado tem um papel relevante, porque cultura é um direito, como falou o secretário adjunto. Cultura tem que ser tratada como um direito de todos. Então,
mesmo compreendendo de que a sociedade faz cultura, os artistas, suas organizações culturais, fazedores de culturas, que mantêm as culturas tradicionais, todo esse conjunto diverso e muito amplo. E quando eu estou falando cultura, eu não estou falando só de arte, eu estou falando de um conjunto que poderíamos dizer que é a dimensão simbólica da sociedade. Então, se é um direito, e está lá nos direitos humanos, na Carta dos Direitos Humanos da ONU, está lá, direitos culturais. O problema é que a sociedade brasileira é tão precária no atendimento das necessidades básicas que, em geral, a gente fica ali nos itens dos direitos materiais. Mas a cultura é um direito reconhecido pela humanidade, está na Carta das Nações Unidas, está na nossa Constituição. Então, o Estado tem uma responsabilidade de garantir a democratização do acesso, que é o grande tema desse curso que nós estamos inaugurando agora. A maneira de democratizar são muitas. É através de editais, onde você repassa recursos para estimular, financiar e promover o desenvolvimento cultural da sociedade, para que as organizações sociais, os artistas, os produtores possam desenvolver seus projetos. Na hora que regulamenta, tanto no nível municipal, estadual e federal, transforma em lei uma série de processos regulamentando a prática cultural e também constituindo uma estrutura pública de bibliotecas, centros culturais, teatros. Então, tem muitas formas de promover a democratização. Mas, na verdade, o Brasil é um país ainda muito dividido nesse aspecto. Quando nós entramos no Ministério, em 2003, nós pedimos ao IBGE e ao IPEA para fazerem pesquisa de qual era o nível de democratização da cultura. A gente tomou um susto. Não era surpresa, mas os números eram muito contundentes. Mais de 80% dos municípios brasileiros não tinham um teatro, um cinema, uma biblioteca pública. Desculpem. Só 5% dos brasileiros entrou alguma vez na vida em um museu. 5%. Só 13% dos brasileiros vão ao cinema. O nível de leitura do Brasil, na época, era 3,7 livros per capita ano. Isso é mais baixo, é um nível de leitura menor do que muitos desses países pobres da América Central. Então, a gente percebeu que tinha uma tarefa enorme. E não adianta delegar para a propriedade, para o empresariado, para a área privada, porque é o seguinte: é uma função pública. A área privada investe onde tem possibilidade de retorno, ou de lucro econômico, ou de construção de prestígio. Mas o atendimento dessas necessidades é uma tarefa pública. E não é uma tarefa menor em relação à habitação, saúde, educação, pelo contrário. Essa dimensão cultural é tão importante para a sociedade, na verdade, o que nos diferencia dos outros mamíferos. É a capacidade de simbolizar e a necessidade de dar significado às coisas, que é a base da cultura. É a construção dessa dimensão simbólica que, nas piores condições sociais, os seres humanos fazem cultura, demandam cultura. Então, não se trata do Estado levar cultura, se trata do Estado levar a parte da cultura que não é feita pela própria sociedade, através de bibliotecas, teatros, como eu disse, através de financiamento das atividades culturais que a população e os artistas constroem. Então, é muito importante. Então, quando nós chegamos, tomamos um susto, porque os índices brasileiros eram muito ruins. Muita gente falava até de um apartheid cultural, essa dificuldade de assimilação e de disponibilização de acesso para toda a sociedade. Percebemos que a cultura está bastante fora do processo educacional, quando ela deve estar presente desde os primeiros anos de escolarização. Percebemos que os meios para que os artistas se desenvolvam e realizem seu trabalho criativo também são precários.
eram muito mais precários antes de nós chegarmos. Por exemplo, boa parte dos músicos brasileiros não sabem ler partitura, porque nunca tiveram acesso a uma escola de música. É como se a gente vivesse de uma espécie de de um extrativismo. Como, por exemplo, no futebol. A maioria dos nossos grandes jogadores que permitem do Brasil ser o país que tem o melhor futebol do mundo é por puro talento das pessoas, desses praticantes de futebol. Não há um sistema, uma estrutura que promova. Isso é possível. Isso não é tão caro assim. Isso é uma necessidade para o desenvolvimento do país. Porque quanto mais cultura tivermos, mais a democracia se consolida no Brasil, mais as pessoas têm condição, todas, homens, mulheres, negros, pobres, ricos, têm melhores condições de desenvolver sua condição humana. E o país tem melhores condições de se desenvolver economicamente, porque as pessoas percebem mais as coisas, entendem o mundo, conseguem mover tecnologias. Então, além da cultura ser fundamental e ser um direito, eu digo fundamental para toda a sociedade, ela cria um ambiente de mais qualidade no país. Então, é uma necessidade e o Estado tem uma responsabilidade gigantesca. É claro que não é o único protagonista. Os empresários que investem, os professores, os artistas, os técnicos, iluminador, o técnico de som, toda essa estrutura que envolve mais de 6 milhões de pessoas no Brasil. Então, é preciso tratar com seriedade, com profissionalismo, por isso que eu elogiei no início esse curso, porque, de alguma maneira, eleva a qualidade, cria maiores possibilidades de desenvolvimento da área cultural. Esse é o papel da área pública. E o Ministério inaugurou um pouco, porque até a gente chegar no Ministério, até Gilberto Gil ser nomeado, o Ministério não tinha muito envolvimento com políticas públicas, não se relacionava com nenhum grande processo cultural do país. Era uma espécie de marquise para algumas personalidades passarem a chuva, ou seja, pessoas proeminentes, próximas do governo, que não tinham sido nomeadas para algum ministério, iam para o Ministério da Cultura, mas iam para ficar aconselhando o presidente em outras áreas que não a própria cultura. Pelo Ministério, entre a criação e até Gilberto Gil ser nomeado, passaram pessoas como Celso Furtado, Francisco Verfort, Antônio Ais, ou seja, pessoas proeminentes do Brasil, sociólogos, economistas, linguistas, mas, na verdade, não produziram muita coisa porque não havia uma mentalidade, uma noção e uma compreensão do papel do Estado para o desenvolvimento cultural. Então, acho que Gilberto Gil tem esse mérito, e o presidente Lula também, de ter inaugurado uma nova relação do Estado brasileiro com a cultura. Bacana, Juca. Realmente foi um grande divisor de águas a gestão do ministro Gil, e você esteve junto também, do ministro Gil durante esse momento, e depois você assumiu como ministro, dando continuidade a toda essa articulação. Considerando, Juca, que o nosso curso, a gente tem aqui conosco 130 municípios, gestores também, Muito bom isso. que, em outras palavras, tem a caneta na mão para implementar políticas públicas, e esse curso a gente auxilia nesse processo. Pegando um gancho dessa sua fala final, que foi, de fato, sobre o papel do Ministério, o papel do Ministério na conscientização do papel da gestão pública, né? Vocês praticamente chamaram a responsabilidade não só os gestores que também atuavam no Estado, no município, mas também uma própria conscientização da estrutura do Ministério da Cultura, né? E com base nisso, Juca, você pode nos falar um pouco sobre as iniciativas que o Ministério adotou
de fato, para chamar a responsabilidade desses gestores, implementar a sistematização da cultura, implementação de políticas públicas, e também como isso impactou as políticas públicas dos territórios do Brasil. Olha, nós tínhamos uma noção clara, porque Gilberto Gil, artista, gestor, ele dirigiu uma fundação cultural pública na Bahia, a Fundação Gregório de Matos. Então, além de artista, Gil é administrador por profissão, e eu também tinha uma tradição de gestão cultural, principalmente no terceiro setor, trabalhando em organizações não governamentais, mas tinha sido já secretário de Cultura, secretário de Meio Ambiente em Salvador, então eu conhecia a gestão pública e tinha sido vereador. E agora nós tínhamos pessoas de várias origens, da própria área cultural, artistas. A gestão cultural atrai pessoas de várias áreas. É comum você encontrar físico envolvido com cultura. Não me pergunte qual é o nível de vinculação entre a física e a cultura, mas deve ter, porque são muitos. Teve grandes críticos de arte no Brasil, entre os melhores, Mário Schember, que era um proeminente físico conhecido no mundo inteiro, respeitado, e era uma pessoa que tinha uma relevância, um reconhecimento na área da crítica de arte. Aqui em Brasília está muito seco, minha garganta está... por isso que eu estou tossindo. Então, quando nós chegamos, a gente percebeu que tinha que desenvolver o projeto. Então, a primeira questão foi: qual é o papel do Estado democrático para garantir o desenvolvimento cultural da sociedade? Quais são os métodos? A participação, por exemplo. Aí eu vou responder diretamente sua pergunta. Nós percebemos de que política cultural não pode ser feita dentro de gabinete de repartição pública. Os gestores, sejam municipais, estaduais, federais, e eu não estou falando só de secretário, não, gestor de teatro, gestor de fundação, de biblioteca, tem que interagir com a sociedade, tem que perceber as demandas e necessidades da sociedade, tem que ouvir as lideranças culturais para saber qual é a expectativa, qual é a sensibilidade. E nós deflagramos um longo e gigantesco processo de consultas e participação. Vou dar uma ideia para vocês: mais de 80% dos municípios brasileiros participaram da segunda Conferência Cultural. Nós fizemos a primeira, foi mais experimental, a segunda já foi no estágio de maturidade, eu já era o ministro. Tivemos mais de 80%. O presidente Lula chorou quando foi para o ato final, onde foram lidas as resoluções. Ele me perguntou qual foi a amplitude dessa conferência. Eu disse 83% dos municípios participaram presencialmente, com assembleias em cada município definindo a contribuição daquele município para o Plano Nacional de Cultura, para a legislação que rege a cultura, como eles viam todos os sistemas de preservação cultural, de financiamento, política para as artes. Nós contamos com a colaboração gigantesca dessa participação. Até pequenos municípios na Amazônia contribuíram com a construção do Plano Nacional de Cultura, com a ideia do Sistema Nacional. Em muitos aspectos, jamais um gestor de Brasília ia perceber. E, dentro disso tudo, nós percebemos que o Estado brasileiro, que tem uma divisão de municípios, estados e governo federal, tinha que desenvolver um sistema de cooperação e sinergia através desse sistema. Então, repasse de recursos. Nós estamos na metade do caminho, porque, na verdade, terá que haver, no futuro, um sistema tão ágil que uma parte dos recursos que são repassados tem uma semelhança com o que acontece na saúde e na educação. Por uma série de critérios, por uma grade de critérios, você define quanto cabe a cada município. Nós estamos já experimentando, de alguma maneira, isso
na lei, na lei Aldir Blanc e agora na lei do Paulo Gustavo. Já tem critérios objetivos para definir qual é o percentual de cada município. Além disso, tem a parte do recurso, que é a partir do estímulo de desenvolvimento de certas políticas. Outra coisa que foi importantíssimo, se nós não tivéssemos tido essa definição que eu vou dizer agora, nós não teríamos tido o sucesso que tivemos. Democratizar é também assumir a diversidade cultural brasileira. Nós somos diversos etnicamente, diversos culturalmente, das matrizes culturais que contribuíram para o Brasil, diversos em termos de território. O Brasil tem dimensões continentais, então não pode ter uma... Olha, eu morei na Suécia durante quase 8 anos. O país é do tamanho de Sergipe, pequenininho. Eles têm 3 regiões culturais, onde eles lidam com essas regiões de maneira diferenciada, mas, ao mesmo tempo, é a Escônia, a Bezo, Suécia, e a Lapônia, onde Papai Noel mora. Então, eles têm essas 3 regiões, agora, ao mesmo tempo, garantem condições iguais. Eles são tão rigorosos nesse aspecto da democratização que todos os jornais do país publicam, na área de educação, qual é a matéria que vai ser dada em todas as escolas públicas do país naquele dia, no primeiro ano, no segundo, no terceiro, no quarto. E a merenda escolar também para construir igualdade. Não importa se o cara mora numa cidadezinha do interior ou se mora em Estocolmo, ele tem que ter o mesmo acesso à educação. E com a cultura é igual. Não é permitido que as TVs funcionem 100% em rede nacional. Eu não me lembro o índice, é mais ou menos em torno de 30%. O resto tem que promover o desenvolvimento cultural local. Se fosse o Brasil, a região amazônica se vê os artistas terem mercado, terem possibilidade de expressar suas obras na televisão, o Nordeste, o Oeste brasileiro, o Sudeste. Isso cria uma maturidade de uma sociedade num nível, numa escala gigantesca, porque, ao mesmo tempo, tem a base da igualdade, tem o respeito à diversidade. E nós começamos a construir isso no Brasil. Aí começamos a valorizar os povos indígenas, a contribuição. Os povos indígenas não eram objeto de trabalho do Ministério da Cultura. Como é que pode, num país desse? Como é que pode... Os povos quilombolas... populações periféricas do Brasil, que não é uma opção viver na pobreza, na verdade, é uma incompetência da sociedade brasileira de incluí-los completamente, e que muitas das produções culturais nascem lá, nos morros, nas periferias, nas favelas. Então, nós fomos abrindo a sociedade brasileira para lidar com a complexidade cultural, e isso não é um problema, isso é um patrimônio do Brasil. Verdade. O Brasil é um país que tem uma das maiores diversidades culturais do mundo. E como nós não vivemos mais na era industrial, é a era pós-industrial, muitos falam que é a era da cultura das ideias, ou da economia das ideias, da economia do simbólico, da economia da cultura, não importa o nome. Na verdade, estão falando de que houve uma desmaterialização de boa parte da economia e hoje os bens culturais e materiais produzem mais riqueza para um país do que os objetos concretos. Então, e o Brasil tem esse potencial e não consegue se pensar como um país rico culturalmente. Isso é um escândalo. Eu confesso que eu ficava me sentindo de que, como nós estamos atrasados em relação a garantir o desenvolvimento do país, e esse é o papel do Estado, não tem outra. São as políticas públicas que vão criar a base para que a sociedade faça cultura num patamar muito maior, muito mais amplo e com um nível de acessibilidade muito maior do que hoje.
E, de fato, Juca, essa atividade que vocês, essas ações, né, que vocês promoveram de diálogo, de pensar a gestão pública, de entender a nossa diversidade cultural, possibilitou a implementação de políticas públicas e programas importantes que até então alguns grupos culturais nunca imaginaram receber esse tipo de apoio, como os pontos de cultura e como diversas outras ações que aconteceram, reconhecendo essa diversidade e a complexidade que gira em torno dessas atividades, né, da diversidade do nosso país. Juca, continuando ainda um pouco, tratando sobre a democratização, a diversidade cultural, os profundos diálogos que vocês, tanto na gestão do ministro Gil, que você também estava no ministério, na sua, mas vocês promoveram, além das conferências, diálogos profundos com a sociedade brasileira e de verdade, tanto que foi assim que eu conheci você pessoalmente no Rio de Janeiro. Eu tive a oportunidade de entregar um trabalho que eu tinha feito junto com toda uma equipe do Rio de Janeiro, que foi o mapeamento dos grupos criativos da Baixada Fluminense, né, que quando se trata de Rio de Janeiro, cultura que aparece mais na cena é a cultura que é promovida no centro, no eixo Zona Sul do Rio de Janeiro. Exatamente. E eu atuava na Baixada Fluminense, então aquele mapeamento foi uma experiência muito forte na minha carreira e também na carreira de todo mundo que estava envolvido, principalmente dos grupos criativos, né, que puderam ter acesso ali à sua arte sendo reconhecida e sendo incluída num mapeamento cultural, né? E foi fruto de todos esses diálogos que aconteceu nesse período. E quando a gente fala, Juca, de um estado como o estado do Mato Grosso, tem 141 municípios, tem diversas etnias indígenas e territórios municipais com diversas realidades econômicas e culturais, eu gostaria que você falasse um pouco para esses gestores que estão iniciando a elaboração do seu plano municipal de cultura, né, que é um instrumento tão importante que perpassa a gestão, né, ele de fato implementa política pública, não é apenas uma ação pontual de um gestor, porque ele tem todo um planejamento de 10 anos. Eu gostaria que você falasse, Juca, sobre esse diálogo, sobre a importância desse diálogo, principalmente na elaboração desses planos e como isso pode impactar positivamente a evolução da cultura do território municipal e também na construção da sociedade. Eu vou contar aqui para vocês, não só para você, mas para todo mundo que está participando do curso, rapidamente uma história que foi quando eu era secretário de Meio Ambiente de Salvador. Um dia minha secretária entrou na sala e disse: doutor Juca, tem um homem muito estranho aí querendo falar com o senhor. Eu disse: um homem estranho? Manda entrar. Fiquei curioso. Entrou, era um pescador com chapéu de palha, a calça arregaçada até metade da perna, sandália, uma roupa de pessoa pobre da Bahia. Ele chegou para mim e disse: secretário, eu moro longe, moro em Piripiri, que é numa colônia de pescador, que é longe, é a ponta norte do município de Salvador, fica bem no litoral. E ele disse o seguinte: olha, a prefeitura está construindo um pontilhão num lugar, não vai dar certo, porque em março as águas ficam revoltas e aí é o encontro de várias correntes do mar e a água é muito revolta, vai derrubar essa ponte. Eu aí liguei para o secretário de obras. O secretário de obras me perguntou: secretário, você não tem o que fazer, não? Dispensa esse homem. Eu disse: de jeito nenhum. Eu queria que você o recebesse e depois me ligasse para dizer como foi a conversa. Pescador manja tudo de água, de lua, de vento. Quer saber? Pergunta pescador. Aí, resultado, o secretário me ligou depois e disse: olha, o seu amigo pescador, a obra que ele está falando não é da prefeitura, é do governo do estado.
Eu aí liguei, falei com o pescador e disse, eu vou ligar para o governo do estado para lhe receber. Aí liguei. De novo o secretário, mas, secretário, você dando corda para esse tipo de gente, dispensa. Eu digo, de jeito nenhum, eu quero saber o resultado da conversa. Ele dispensou o pescador e não quis ouvir o que o pescador estava dizendo. Pois bem, um ano depois, uns 6 meses depois, esse secretário de obra do governo do estado me liga e diz o seguinte, Juca, você tinha razão, as correntes derrubaram o pontilhão e comprometeram a base de cimento do pontilhão. O que é o significado disso? É que é o seguinte, o conhecimento ele tem várias origens. Tem o conhecimento acadêmico, que a gente aprende nas universidades, mas tem o conhecimento tradicional, que é fruto da experiência da relação com o meio ambiente, as experiências da nossa sociedade. Não sei se vocês sabem, mas mais de 3.000 conhecimentos populares do Brasil, da região Nordeste, da região amazônica, foram capturadas pela indústria internacional farmacêutica, de alimentos e de cosméticos. Muitas vezes é conhecimento de povos indígenas, muitas vezes é conhecimento de caboclos, a tal ponto que eu fui ler a lista, todos os remédios que minha avó fazia com chá já estão patenteados por empresas internacionais. Nós, para utilizar, vamos ter que pagar royalty em algum momento. Ou seja, se a indústria de ponta no mundo reconhece o saber tradicional, por que nós, brasileiros, que temos isso aqui do lado, que faz parte da construção de uma nação saudável, por que a gente tem essa tradição de desprezar o conhecimento tradicional? Eu, pessoalmente, acho que isso é um reflexo dessa desigualdade monstruosa, onde os pobres não são considerados como parte da sociedade e, portanto, seus conhecimentos não são... já tem povos indígenas na Amazônia, eu tive com um deles, os Axanicas, passei 4 dias lá na aldeia deles, quando eu era ministro, que estão patenteando para poder se antecipar a esse processo de pirataria feita pelas grandes empresas. Por que eu estou chamando isso? É porque a gestão cultural saudável, democrática, começa por uma mudança de mentalidade. Se nós queremos ser democratas, não são só os mecanismos que são democráticos, as políticas, o discurso, a narrativa, a sensibilidade. Então, essa construção começa aí. E outra coisa, o governo federal, em geral, é muito soberbo com os municípios e com os governos estaduais. Isso entra governo, sai governo, tem uma hierarquia quase que uma república tipo imperial. Não pode ser assim. A Constituição de 88 nivelou os 3 níveis e determinou até onde cada nível pode ir, e propôs uma cooperação que é a natureza do Sistema Nacional de Cultura nosso. Então, em todos os aspectos, as políticas culturais têm que ter uma noção contemporânea, aberta, democrática, sem discriminação, para que a gente possa, de fato, mover com a cultura brasileira, fazer com que ela seja a grande matriz da construção de um país, de fato, complexo culturalmente. Isso é verdade, Juca. E o diálogo e a contribuição da sociedade faz toda a diferença. Eu estive com o Adriano, que o senhor conheceu aqui. Adriano foi secretário adjunto de cultura do município de Juína. E eu fui assessora e diretora de cultura nessa gestão junto com ele. E a gente tinha uma prática de sempre escutar, dialogar, tanto que a gente iniciou a gestão com o Conselho de Cultura todo desmantelado, e a gente encerrou a gestão com 6 conselhos Olha de cultura que maravilha. Diferentes, um Conselho do Livro, Leitura, Literatura e Biblioteca. Conselhos setoriais, né? Setoriais, implementamos o sistema de cultura inteiro. Maravilha. E iniciamos o processo de implementação dos sistemas setoriais. Foi uma experiência muito gratificante, né? Estar ali e dialogar, e é o que eu falo para todo mundo, também para os gestores que estão
com a gente nesse curso, que quando a gente dialoga, a gente tem mais possibilidades de acertar, né? Quando a gente dialoga com a sociedade. Claro. Deixa eu só dizer duas coisinhas. Nada do que fizemos, nada, foi sem participação. Todos os projetos de lei que nós encaminhamos para o Congresso foram precedidos de muito debate, muita discussão. Nós fomos o primeiro ministério a colocar a internet a serviço da participação. Então, todos os projetos que nós fizemos, o Plano Nacional de Cultura passou um bom tempo na internet, colhendo contribuições. Foram mais de 5.000 contribuições do Brasil inteiro, de todo tipo de artista, técnico, produtor cultural, e ele ficou um bom projeto porque foi exatamente aprimorado pela experiência que nós não temos, mas que o artista local tem, que o técnico tem, que o fazedor de cultura tradicional tem. Então, a participação é decisiva e não tira pedaço de ninguém. Pelo contrário, um gestor que conta com um bom sistema de cooperação, seja secretário, seja diretor de um teatro, de um centro cultural, ele tem uma cooperação, uma contribuição gratuita de muita gente, de uma experiência que é transferida para a possibilidade de transformar em adensamento da gestão cultural. Então, você tem toda a razão em ressaltar esse aspecto da gestão de vocês, porque é decisivo. Ninguém faz política pública de boa qualidade dentro de repartição pública. A repartição pública tem que abrir as portas para discutir com o conselho, seja o Conselho Geral de Cultura do município ou conselhos setoriais, seja de bairro. Muita associação de bairro cooperava com o Ministério, levantando questões muito locais, mas que precisavam de uma tradução nacional, porque era uma experiência que muita gente no Brasil estava vivendo. Então, louvo pela experiência de vocês e quero dizer que tem semelhança com a lógica que nós desenvolvemos lá no plano do Ministério. Isso é verdade, Juca. Juca, assim, a gente também conversa com muitos gestores, né, que estão conosco no curso, e já de bastante tempo, desde a nossa gestão lá em Juína, a gente está sempre em diálogo com eles. Agora a gente tem uma maioria que outros gestores, né, que mudaram a gestão, então mudaram também os representantes, mas a gente continua sempre em diálogo. E tem uma crença muito forte na cabeça de algumas pessoas que na relação estrutural da cultura, né, onde o Ministério tem uma ampliada atuação a nível de todo o território nacional, seguido pela Secretaria Estadual de Cultura, né, e o município ali dentro do seu território. Quando a gente fala de implementar políticas públicas de cultura e que é importante implementar o sistema, implementar o seu plano municipal de cultura, o fundo municipal de cultura, conselho, e, se possível, também implementar os sistemas setoriais para desenvolver ainda mais cada arte ali daquele território, né, cada linguagem artística daquele território. Então, eles carregam uma crença que, por ser o município, comparado ao Ministério e ao Estado, ter uma ampliação territorial tão restrita, não significa que o município é capaz de gerar impacto nas políticas públicas a nível nacional, né? Então, assim, considerando essa crença, eu gostaria que você dissesse um pouco sobre a importância da atuação do município para a evolução da política pública de cultura nacional e na construção da sociedade brasileira como um todo. Olha, você começou por um ponto que é essencial. O território, isso que a gente chama de território, não é uniforme, homogêneo. Tem diferenças climáticas, tem diferenças do bioma onde ele está situado, tem diferenças da morfologia, tem diferenças naturais,
municípios litorâneos, municípios do interior, municípios que ficam localizados em altitudes, municípios amazônicos, municípios... As singularidades são muitas no Brasil. Tamanho dos municípios. Tem município com 8 mil habitantes, tem município... Então, todas essas diferenças exigem de que o gestor municipal tenha um conhecimento do território muito grande. E, principalmente, eu ressaltei as diferenças naturais, mas, principalmente, lidar com as singularidades sociais. Por exemplo, eu fui numa região do Rio Grande do Sul, foi incrível essa viagem. Eu fui num helicóptero contratado pelo governo do estado. Eu tive uns 8 a 10 municípios. Tive num município que era colonização italiana. Muita gente andando na rua com roupas que você nem vê mais no campo da Itália. Porque, como eles se deslocaram, eles mantiveram a memória da Itália que eles saíram de lá. Aí depois me levaram para uma região onde a predominância era alemã. Depois me levaram para uma região onde a predominância era árabe, libaneses. Depois, vários municípios, que já é essa coisa brasileira complexa, que tem tudo no município. E as questões da cultura, o contexto cultural eram absolutamente diferentes. Mas nessa região já tinha tido um trabalho de gestores culturais do Estado, estimulando, semelhante ao que vocês estão fazendo, estimulando que os municípios se assumam, façam seus diagnósticos, façam um levantamento das manifestações culturais, da estrutura artística do município. Eles tinham isso muito bem feito e estavam vivendo um processo articulado, inclusive, com troca de experiência, criando consorciamentos para desenvolvimento de certos aspectos. Outra experiência desse tipo, que ressalta o papel dos municípios, da gestão municipal, eu me lembro, eu fui várias vezes no Vale do Cariri cearense. É uma das regiões mais densas culturalmente do Brasil. Eu só vi igual. Denso é pela quantidade de manifestação, de referência, de processos culturais, uma efervescência gigantesca. É preciso estudar por que isso, mas, de qualquer jeito, lá, a Zona da Mata de Pernambuco e o Recôncavo Baiano são 3 regiões com características de uma densidade acima da média. Eu fui várias vezes lá, vi coisas incríveis de iniciativas culturais da sociedade, vi coisas incríveis de iniciativa dos poderes municipais e da igreja também. Tinha uma escola de música erudita que é mantido há mais de 100 anos pela Igreja Católica, um mosteiro, inclusive o prior do mosteiro era bem velhinho, ele não queria se aposentar, então ele que dirigia o processo. Me apresentou orquestra sinfônica, quarteto, quinteto, disse: daqui já saíram dezenas de músicos que hoje tocam com esses grandes artistas e tocam na Orquestra Sinfônica do Estado. Ou seja, as possibilidades são imensas, são imensas. Se você desenvolve um conceito de gestão que, de fato, conheça o seu território, conheça a condição humana com sua diversidade, conheça um pouco de política cultural e conheça as dinâmicas culturais, você pode fazer um belo trabalho, Em muitos estados, o que passa e as pessoas não percebem, o que passa de boas notícias, vem de boas administrações municipais. Isso é verdade, isso é verdade. Juca, eu estou aqui do lado lendo os comentários e a interação dos inscritos no curso, quem também está aqui assistindo como ouvinte dessa nossa palestra, todo mundo parabenizando a sua fala,
reforçando a valorização dos saberes tradicionais. Juca, simplesmente fantástico. Todo mundo falando que é muito importante valorizar os saberes populares, os saberes tradicionais, e realmente isso faz toda a diferença. É uma cultura que soma, né, Juca? A gente, cada um valorizando ali o seu território, implementando suas políticas, fazendo a coisa acontecer, né? Que a gente fala, ajudar a fazer a coisa acontecer, tá ali junto, valorizando, reconhecendo, dando meios, né, para que isso cresça e apareça no município como um todo. Quando a gente fala principalmente desses territórios do interior, né, onde não tem equipamentos culturais de fato, onde não tem até mesmo recurso financeiro público de fato para potencializar a cultura como o gestor gostaria, mas iniciando pelo diálogo, pela valorização da cultura que está sendo desenvolvida ali no território, já é um bom começo, né, Juca? É evidente. E tudo vem, né? Quando a gente começa a conversar, a estruturar, a organizar a casa por meio das suas leis, e implementando, porque gestor passa, gente, gestor passa, é uma atuação temporária, né? Então, o que precisa fazer é deixar legados, né? Principalmente políticas públicas implementadas para que o próximo dê continuidade ao que já foi iniciado. Aí, Juca, continuando um pouquinho mais sobre essa diversidade do Brasil, políticas públicas implementadas, o Ministério que chama os gestores para a responsabilidade, e vocês implementaram um sistema nacional de cultura justamente para integrar essas esferas num desenvolvimento da cultura como um todo, da cultura brasileira como um todo, né? Sobre o Sistema Nacional de Cultura e agora todas as discussões que está sendo discutida agora em relação ao repasse financeiro, Juca, o que você pode falar para os gestores com relação à implementação dos seus sistemas e também todos os dispositivos que envolvem o Sistema Municipal de Cultura? Olha, eu sugiro que não improvisem, que procurem planejar. O planejamento vai exigir conhecimentos sobre cultura, sobre suas dinâmicas, então é bom que o gestor seja um bom leitor, que vá aprofundando sua cultura pessoal. Depois, é preciso gerar um conceito de liderança participativa internamente na instituição que ele dirige, seja uma unidade ou seja uma secretaria. É preciso fazer planejamento. Você sabe que quando nós chegamos no Ministério da Cultura em 2003, o Ministério não tinha planejamento. Não. Sabe o que tinha? O que eles chamavam de planejamento era preencher as fichas para a liberação de recursos do Ministério do Planejamento, aquela coisa mais primária. Então, nós introduzimos um conceito com duas dimensões: gestão e administração. A gestão tem uma dinâmica a partir dos conteúdos culturais, dos projetos, dos programas, das ações, das políticas públicas. Aí nós fomos construindo esse universo que possibilita uma gestão de qualidade. E depois a administração. Os processos eram muito fluidos. Você sabe que eu era secretário executivo de Gil, que é o segundo na hierarquia do Ministério, e era eu que negociava com o Ministério do Planejamento. Aí eu fui para a reunião, tinha uma senhora muito simpática, mas maternalista até dizer chega. Ela disse: meu filho, eu sei que vocês da cultura não entendem de administração, eu vou ajudar vocês. Ou seja, os anteriores tinham deixado um rastro de pena. A senhora tinha pena da gente. Eu disse: não, minha senhora, me desculpe, mas nós somos feitos do mesmo barro. Nós sabemos administrar, sabemos. Eu quero aqui um processo profissional onde nós vamos discutir os recursos do Ministério, como serão aplicados, as dinâmicas.
E foi uma novidade. Por quê? Porque nós chegamos com um conceito de uma profissionalização da gestão. Profissionalização não no sentido ruim de exigir diploma e tal, nada disso, não é por aí. É pela compreensão clara que, se a gestão se alimenta de uma lucidez e de uma compreensão generosa dos processos culturais e do conhecimento de como aquilo se dá naquele determinado território, no caso da gente era do Brasil inteiro, a administração, que é um processo complementar, cuida dos procedimentos administrativos para garantir legalidade, transparência, impessoalidade, para não proteger, não ser na base de protecionismos e apaniguamentos. Então, isso tem que ser uma construção, porque a lógica no Brasil é pouco republicana. Não se tem noção de que você pode ter a ideia que tiver, mas se você está falando a partir do Estado brasileiro, você tem que ter a noção que todos são iguais perante a lei e têm direitos e oportunidades iguais. Então, você tem que começar a trabalhar esse sentimento de republicanismo. Muita gente dizia, mas, Juca, logo agora que nós chegamos, o Estado foi desigual até agora, quando a gente chega. Não, é isso, nós chegamos para fazer o certo. Verdade. Se for preciso instalar a República, vamos instalar a República. Eu não sou Deodoro da Fonseca, mas vamos trabalhar para construir um padrão republicano e democrático aqui no Ministério. Cursos tipo esse que vocês estão fazendo. Botei gente para estudar a legislação brasileira, para tomar curso, levei consultor para melhorar o padrão dos procedimentos, para desburocratizar. A burocracia, em geral, vem acompanhado de uma ineficiência estrutural. Aí vai se complicando. Uma vez, já era ministro, estava saindo da minha sala, ouvi um barulho infernal na porta do meu gabinete. Eu já estava indo almoçar e abri a porta. Era um indígena, fazendo um barulho danado. Eu disse, meu senhor, posso lhe ajudar? Eu sou o ministro. Ele disse, claro, eu estou fazendo esse barulho porque essa senhora aqui está me exigindo IPTU. Eu moro numa aldeia, qual é a IPTU? Aí a senhora me disse assim, doutor Juca, me desculpe, mas a lei diz que para liberar esse recurso, o proponente tem que apresentar um comprovante de residência. Minha senhora, a senhora está lidando com... Ela disse, mas eu não posso transgredir a lei. De fato, ali estava constituído uma deficiência do sistema, não era nem dela. Mas ela poderia ter tido a inteligência de buscar uma saída ou buscar uma outra pessoa, o jurídico. Aí eu disse, eu autorizo, assinei, eu autorizo como ministro que você dê prosseguimento ao processo dele e abrir uma discussão no Ministério. A gente chegou a um momento de aceitar projetos de povos indígenas poderiam ser apresentados oralmente, porque para não exigir que eles tenham um controle satisfatório da escrita, que é parte da realidade deles. O TCU não deixou dar prosseguimento a isso. Eu recebi um ofício dizendo que a gente estava transgredindo a lei da República e de que tinha que voltar ao sistema. Então, nós botamos assessorias para permitir transformar o... Então, você tem que buscar o desenvolvimento cultural e buscar o aprimoramento administrativo e da gestão, respondendo a sua pergunta. É um complexo que você, seja em que nível for, dentro de um teatro, se você está dirigindo um teatro, de uma biblioteca, você tem que buscar essa postura saudável, de gestores saudáveis. O aprimoramento contínuo, né? Por isso que a gente está aqui. Juca, só para finalizar... Por isso que eu elogiei o curso de vocês, porque eu acho fundamental ir aprimorando para que a gente possa ter grandes gestores, uma nova geração bem preparada, criativa, inteligente, bem informada, que tenha uma noção das metodologias. É isso que tem que ser constituído.
É verdade. A atuação, tanto a sua atuação, Juca, como do ministro Gil, que você também estava junto ali, realmente é uma inspiração para a gente, de tantos resultados, tantos impactos que geraram, até hoje que a gente vive, por tudo que aconteceu ainda, né? O fato da gente não ter um Ministério da Cultura, tudo que aconteceu, mas ainda assim a gente percebe que algumas implementações foram sólidas, por exemplo, o Sistema Nacional e outras políticas que estão paradinhas no momento, mas daqui a pouco volta à tona de novo, mas que está garantida. A sociedade brasileira vai recompor, é parte da essência do Brasil e é uma necessidade que o Estado tenha responsabilidade cultural. Não podemos ter um Estado irresponsável. Olha aí, um Estado irresponsável na saúde gerou um índice de mortes que é o maior do mundo. Na cultura não gera morte, mas gera perda de densidade, desqualificação das relações sociais, despreparo para viver o século XXI. Então, o caminho que nós estamos vivendo nesse momento só pode ser entendido como uma espécie de um eclipse. Passou aí algo na frente do sol, está tudo escuro, mas vai passar, o sol está aí, a gente vai recuperar a grandeza cultural do país, que ela é muito grande. É mesmo, é um ciclo que a história da nossa política, né, vive. Juca, ainda considerando esse momento que a gente tá vivendo, um país como o Brasil, com a sua diversidade e tudo que aconteceu até aqui com relação às políticas culturais, como fica a gente sem um Ministério da Cultura? A gente está... o momento é muito triste. Eles só fazem destruir, falando a verdade. Destruíram o Ministério da Cultura, estão tentando destruir o IFAM, estão tentando destruir a Fundação Palmares, estão tentando destruir a Cinemateca Brasileira, estão tentando destruir a Ancine e o Fundo Setorial. Vou dar isso como exemplo. Às vezes o exemplo abre para a gente compreender o todo. Quando Lula foi eleito e Gil assumiu o Ministério da Cultura, o Brasil fazia menos de 10 filmes por ano. Menos de 10 filmes por ano. Hoje está fazendo mais de 150, ganhando prêmios em todos os grandes festivais do mundo. É um reconhecimento da qualidade. Já conquistou uma parte do público brasileiro. O cinema brasileiro passou a frequentar as TVs a cabo, e algumas de assinatura, ou TVs a cabo por assinatura e algumas TVs abertas. Tem hoje produtora de cinema em todas as capitais do Brasil, em boa parte das cidades de médio porte, e já é superavitário, está produzindo mais recursos do que é investido pelo Estado. Para que mexer nisso? Eles estão destruindo o fundo setorial, estão perseguindo cineastas que são críticos, estão desmontando as equipes de trabalho e sentar em cima do fundo setorial não estão liberando recurso para que sejam feitos novos filmes. Para que isso? Qual é o objetivo disso? Por que esse trabalho de demolição? Eu, às vezes, penso que essa turma que está no governo federal podia desistir, não é do ramo, e montarem uma empresa de demolição, comprar 2 caminhões, uma caçamba, e montarem uma empresa de demolição. Eles são bons. Agora, de construção, de desenvolvimento cultural, eles não entendem nada, é zero à esquerda. É verdade, Juca, assim, por todo esse momento que a gente está vivendo, é até o que a gente fala com os nossos inscritos no curso, os gestores que estão conosco, dialogando o tempo todo. Esse cenário que a gente está vivendo atual é esse. A gente não tem muito o que fazer, a não ser olhar para isso, entender esse ciclo, entender o que está acontecendo com esse retrocesso no que se refere à cultura e olhar para o nosso território. Então, assim, olhar para o que a gente pode fazer e atuar ali no nosso território. Então, se é um gestor municipal, de fato,
A gente gostaria que as coisas já tivessem mais evoluídas, principalmente no que se refere ao repasse fundo a fundo, que é uma promessa que a gente carrega já há muito tempo, que tem uma evolução na tramitação, no diálogo, depois uma interrupção disso e volta um pouco e depois para. Então, assim, é uma expectativa e uma demanda reprimida que a gente carrega já há muito tempo. Então, se o cenário que está hoje é esse, então vamos cuidar do nosso território, vamos implementar as nossas políticas, vamos conversar com os nossos pares, com a diversidade do território que a gente está atuando, que é um impacto que a gente gera, é a nossa devolutiva, né? Pelo menos a nossa parte a gente está fazendo, né? Silvia, e muitos governadores e prefeitos estão fazendo o dever de casa. Mesmo não tendo esse apoio e esse suporte do governo federal, estão continuando o trabalho, estão aprimorando a qualidade dos seus gestores. Outro também que está de parabéns é o Congresso brasileiro, a Câmara e o Senado. A Câmara propôs e conseguiu aprovar por quase unanimidade a lei Aldir Blanc, e agora está saindo uma lei do Senado, a lei Paulo Gustavo. A lei Aldir Blanc disponibilizou 3 vezes mais o recurso do maior orçamento que o Ministério da Cultura teve. 3 vezes mais. E agora a Paulo Gustavo é maior ainda. Então, se junta municípios, governos estaduais e o Congresso, a gente cria um sistema precário, porque não conta com o governo federal, mas não vai para a falência, para a implosão total do que se conquistou com muito trabalho, não digo só dos governos Lula e Dilma, mas já vem, desde Getúlio, vem se constituindo processos de aprimoramento. Deu um salto com a entrada de Gil, e temos hoje uma das experiências mais respeitadas no mundo inteiro, mas vai ser retomado. Eu não tenho dúvida de que o Brasil é bem maior do que esse projeto medíocre que está em marcha aí. Bem maior. E a cultura brasileira é uma das coisas que a gente tem melhor, mais forte. O mundo inteiro reconhece a força da cultura brasileira. Então, os municípios têm uma responsabilidade nesse período agora de dificuldade, e os governos estaduais também. Por exemplo, parabenizar o governador, que está colocando sua Secretaria de Cultura a serviço dos municípios, do desenvolvimento da estrutura cultural, do aprimoramento da gestão. Parabéns, acho que é por aí, não adianta ficar sonhando. Enquanto essa turma estiver no governo, eu não acredito que o governo federal vai virar cooperativo na área de cultura. Eu não acredito, pode ser que eu adoraria ser surpreendido e ter que reconhecer que errei, mas, na verdade, nós vamos passar aí momentos difíceis e que o grande apoiador serão os municípios e governos estaduais. É verdade, Juca. Pegando um ganchinho só nessa sua fala sobre que você parabenizou, né, nosso governador, o Mauro Mendes, e, de fato, até outros editais de apoio aos artistas e produtores culturais também estão sendo implementados, não com recurso da Lei Aldir Blanc, porque isso já foi executado no estado do Mato Grosso, mas com recurso próprio, que o governador destinou para realização desses editais. Então, parabéns. Mostra também o compromisso que tem com esse momento que a gente está vivendo. Agora, deixa eu dizer uma coisa. A Lei Aldir Blanc, o Congresso agora prorrogou a possibilidade de uso dos recursos remanescentes. Ou seja, o que não foi gasto, que é muito dinheiro, vai ser recolocado a serviço das culturas municipais e estaduais. Então, fiquem atentos, porque já foi aprovada a prorrogação. Ele vetou, mas foi derrubado o veto. Então, vamos ter aí pela frente um recurso que não é pequeno, para ser investido nos processos culturais.
Só tem que liberar a regulamentação. É isso, estão segurando aí, mas faz parte. É uma corrida de obstáculo. O momento brasileiro faz com que tudo seja uma corrida de obstáculo. É verdade, é verdade. Juca, finalizando, nossos comentários aqui são vários, parabenizando a sua fala, a sua contribuição, a sua participação, reconhecendo toda a experiência e os avanços que vocês implementaram na nossa política cultural. Então, eu só tenho a agradecer, Juca, porque você trouxe muito valor, agregou muito valor com a sua experiência, com a sua fala certeira, objetiva para o nosso curso. Eu tenho certeza que os gestores vão sair, né, dessa live aqui que a gente está fazendo inspirados e também motivados para, de fato, implementar suas políticas, democratizar o acesso, dialogar profundamente com o seu território e garantir os impactos que a gente está ali, né? Quando a gente senta numa cadeira pública, a gente precisa atender essa demanda e implementar a política e fazer a coisa acontecer. Então, eu agradeço imensamente a sua participação, Juca. Eu vou agora chamar o Adriano, nosso coordenador pedagógico do curso, para fazer uma fala e encerrar aqui a participação, tá? Obrigada, Juca. Obrigado a você, Silvia. Obrigado. A minha despedida é depois de Adriano? Pode se despedir, Juca. Eu só coloquei a Adriana aqui para ele dar um tchau, mas pode se despedir. Então, deixa eu me despedir. Eu elogiei o governador Mauro Mendes por essa sensibilidade cultural, por esse compromisso, mas quero parabenizar a Secretaria Estadual, aos municípios, esses 130 municípios que estão participando. Quero parabenizar e desejar sucesso e muito aprendizado para esses 453 alunos. Quero parabenizar a Ação Cultural, que está prestando um serviço. Eu acredito muito nessa possibilidade do terceiro setor ser um apoio para o desenvolvimento das políticas públicas, e quando ela passa a colaborar com os governos estaduais, municipais ou federal, ela ganha uma escala que não poderia desenvolver se fosse isoladamente. Então, desejo sucesso para vocês todos, agradecer a você, Silvia, a condução maravilhosa, e parabéns por estar num momento de dificuldade. Alguém disse assim, não estamos podendo fazer coisas, vamos carregar pedra, mas não vamos ficar ociosos. Então, essa coisa de aproveitar para aprimorar a qualidade dos gestores culturais é maravilhoso. Então, eu espero encontrá-los no futuro, desenvolvendo grandes atividades e responsáveis por políticas, por ações, por projetos, por programas. Então, muito obrigado. Eu fico ou eu posso sair agora? Você pode sair, Juca, fica à vontade. A gente até passou um pouquinho do nosso tempo, mas você fica à vontade. Não sei se deu para notar, participei com gosto. Que bom, que bom. Fico feliz. Feliz. Beijão para todo mundo. Adriana, quer dar alguma palavrinha para o Juca? Agradecer você, Juca, pela paciência conosco. Que paciência, foi um prazeroso. Os alunos que manifestaram bastante a opinião deles ali. Esse é um curso que, assim, a gente tem uma grande missão pela frente, que hoje a gente inicia com um grande peso com a sua fala, para que os gestores... Nós queríamos exatamente isso que você trouxe, que as dores que o gestor municipal sente, elas também são sentidas em outras esferas, tanto no Estado como no governo federal, e essa questão da participação social é a saída. Então, esse vai ser um curso, Juca, muito prático. Ele não vai ser um curso muito voltado para as teorias. Nós queremos chegar ao final dele com a lei implementada do Fundo Municipal da Cultura em cada município, com o plano e com o conselho constituído, que o nosso maior desafio é que o gestor compreenda que sem a participação social não há construção da cultura. Então, eu acredito totalmente nisso. Então, isso. Beleza. A sua presença e dizer que quiser voltar, é só avisar. Nós vamos estar durante 1 ano e 8 meses juntos aqui com os nossos alunos. Um abraço. Beleza. Grande abraço para vocês, sucesso aí no curso. Um abraço para os alunos. São
453 alunos. Isso. E parabéns. Vou ficar acompanhando de longe, desejando boa sorte para vocês, jogando boas energias. Abraço. Obrigado. Muito Beleza. obrigado. Vou sair. Isso. Bom, gente, agora... Cadê a Silvia? Volta aí, Silvia. Eu não gosto de ficar sozinho, não. Para a gente encerrar... Oi, tô aqui. Muito a participação da Silvia, que conduziu todo esse debate de uma maneira muito leve, inteligente, conseguiu organizar todo o bate-papo. Parabéns, obrigado, Silvia. Agradecer ao Jean, nosso secretário adjunto de Estado da Cultura, que veio aqui hoje trazendo um abraço do nosso secretário Beto, 2A1, que está por aí trabalhando igual um doido, de manhã está num lugar, de tarde está no outro, fazendo a cultura acontecer, e também ao Eduardo, nosso coordenador administrativo aqui executivo da Ação Cultural, que quem possibilita estar aqui. Dizer para vocês que nosso próximo encontro é na quinta-feira. Nós temos um encontro às 19h30 com o professor Guerreiro. Ele é do Rio de Janeiro e ele vai tratar sobre um processo mais histórico. Vai ser uma aula mostrando o passo a passo da evolução da cultura no Brasil. Hoje o Juca falou de uma maneira muito mais da vivência política, de quem conduziu o Ministério, e isso é muito importante, porque nós somos seres políticos, embora nós sejamos de 130 municípios, cada um com suas composições políticas, partidárias, com aquilo que ele acredita. Adriano, a sua internet está falhando um pouquinho. Você... Vou até voltar aqui, calma aí. Pronto, voltou. Gente, eu pago... Vai, continua. Igual a internet que tem aqui em Cuiabá e ela faz isso nesse dia, mas tudo bem. Se travar de novo, Silvia, você só chama o videozinho de encerramento e já receba o meu boa noite. Mas dizer para vocês que nós vamos receber um professor muito importante na quinta-feira que vem, nessa próxima quinta-feira. Então, esse vai ser um mês de muito trabalho. Não se esqueçam de acessar o nosso ambiente virtual de ensino, fazer o seu cadastro lá, porque quem não tiver cadastrado até sexta-feira, nós não vamos validar mais a inscrição, tá bom? Então, é preciso ir lá validar. Outra coisa importante, ao acessar o ambiente virtual de ensino, é preciso marcar a sua presença, para que você possa ter a sua presença computada. É basicamente isso, dando alguns informes, dizer que esse vai ser um curso que a gente vai ter uma aula, bastante atividades práticas. Semana que vem, eu e Silvia vamos ter encontro com vocês para explicar toda a metodologia de como vai ser o curso nessa parte prática. Nós vamos ter competição, vamos ter premiação para aqueles que saírem na frente, para aqueles que conseguirem implementar sua política. Então, nós vamos ter reconhecimento a esses gestores. Então, vocês se preparem, porque vai ser uma maratona da cultura. Nós queremos chegar em dezembro, todo mundo constituído com a sua lei, com o seu plano e com o seu fundo, desse modelo que nós falamos aqui hoje. Primeiro, ouvindo a população, conversando com as pessoas e entendendo o perfil cultural da sua cidade. Depois disso, como dizem algumas pessoas, é bunda na cadeira, é sentar, sistematizar tudo aquilo que você ouviu da sociedade. Vamos aproveitar esse tempo que nós estamos sem atividades presenciais, que vocês estão bastante tempo dentro do Departamento de Cultura, não vou dizer sem o que fazer, porque sempre tem alguma coisa para fazer, mas agora a gente encontrou algo para fazer juntos. Vamos fazer o seu plano, o seu conselho, o seu fundo. Na nossa aula de inauguração, o secretário Beto anunciou que vai lançar um edital especial para as prefeituras, porém, aquelas que tiverem conselho, plano e fundo constituído terão pontuações maiores. Então, há grande chance de você iniciar 2022 com dinheiro na conta recebido do governo do estado com esses editais. Então, a nossa atividade vai ser bem animada a partir do momento prático, não vai ser um curso de falatório simplesmente, mas de muita prática. Porém, essa primeira semana, nós decidimos que ela seria falas mais teóricas, primeiro com o Juca, devido ao peso dele, da simbologia que ele traz, e também com o Guerreiro na quinta-feira.
E semana que vem eu e Silvia voltamos para conversar com vocês, explicar toda a metodologia. E agora eu queria que a Silvia, para encerrar a nossa live, passasse o videozinho para que vocês soubessem quem são os instrutores que estão confirmados até esse momento. Até sexta-feira nós temos outras pessoas sendo confirmadas e a gente vai avisar em primeira mão para vocês. Um abraço. E eu aproveito também esse momento para... Eu vou passar o vídeo, mas agradecer a todos que estiveram até aqui conosco, atuaram bastante aqui nos nossos comentários, parabenizando. E então eu saio, termino, né, finalizo essa live com o dever cumprido de que eu consegui inspirar um pouco vocês e com a presença do Juca também, a fala dele tão inspiradora. Então conheça os nossos consultores do curso Gestão Pública da Cultura. Conheça os consultores e palestrantes confirmados para o primeiro módulo do curso Gestão Pública da Cultura. São eles: Juca Ferreira, ex-ministro da Cultura, professor Dr. João Guerreiro, Instituto Federal do Rio de Janeiro, professora doutora Ana Carla Fonseca Reis, São Paulo. Adriano Souza, consultor cultural. Silvia Machado, produtora cultural. Eduardo Espíndola, diretor executivo da Ação Cultural. Viviane Lozzi, diretora-geral da Ação Cultural. Doutora Cassira Vuolo, secretária de Articulação Institucional e Desenvolvimento da Cidadania do Tribunal de Contas. O curso Gestão Pública da Cultura é uma realização da Ação Cultural em parceria com a CECEL e com apoio da Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Obrigado. Boa noite, gente. Obrigada.